Minasan konnichiwa, canal Vinícius no Japão para mais um vídeo diário e hoje nós vamos falar do futuro da economia japonesa nos próximos 12 meses, ok? Vocês pediram, nós atendemos, então nós dessa vez vamos trazer esse conteúdo, né? Todos os dias nós fazemos votações até para definir as próximas pautas, tá? Então hoje a gente vai começar por esse assunto e no futuro a gente vai continuar seguindo a pauta que é recomendada pelos nossos inscritos, ok? Antes de mais nada, gostaria de reforçar, inclusive, que a partir de hoje nós estamos seguindo um modelo diferente, tá? Um modelo sem edição, então me permitam cometer alguns equívocos durante o vídeo, mas a gente de fato vai começar a gravar sem edição, até para que a gente possa trazer mais vídeos para o canal, né? A edição, ela tem trazido muito tempo, ela tem carregado muito tempo de trabalho, mais da metade do tempo tem sido tempo de edição, e eu acho que a gente poderia utilizar esse tempo justamente para conseguir trazer para vocês mais conteúdo, tá? Então, se vocês concordam, já dá o like para que a gente possa continuar dessa forma. Outra novidade, em função dessa questão da não edição, a gente vai poder trazer os vídeos em 4K, tá? Porque editar os vídeos em 4K tem sido de fato bastante difícil, então agora a gente traz os vídeos em 4K para todos os vídeos, né? Então essa é uma novidade, então a gente perde um pouco das legendas, mas a gente ganha um pouco em conteúdo, tá? E lembre-se que o nosso maior combustível é justamente essa nossa interação, né? Essa troca nos comentários, né? No like. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui, deixa o seu apoio, porque é assim que o nosso canal vai se manter firme, trazendo as melhores informações e as informações que o Japão acontece no Japão, na medida aí que de fato o tempo vai passando, tá? Então, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Então, vamos lá. Falar um pouco para vocês, então, de uma análise que a gente pôde trazer, falando justamente do qual vai ser o futuro do Japão depois do Covid, né? Ou, digamos aí, nos próximos 12 meses. Porque, para ser bem sincero, a gente não sabe quando o Covid vai acabar, né? A gente está vendo, por exemplo, a situação em Tóquio, a gente está chegando numa segunda onda. E aí? O que fazer, né? Se existe já uma segunda onda, como é que a gente vai conseguir definir quando que a epidemia vai acabar? A verdade é que a gente não consegue definir isso. Então, eu vou passar uma perspectiva para vocês nos próximos 12 meses, tá? Então, li muitas notícias de mercado, li várias reportagens baseadas inclusive em estudos de economistas, projeções fundamentadas, tá? Vou deixar inclusive as informações na descrição aqui abaixo. Então vamos falar um pouco do cenário aí que o Japão espera, né? Que tem esperado aí nos próximos 12 meses, tá? Então primeiro, antes de mais nada, trazer um pouco de notícias que têm acontecido no Japão e que vão influenciar consequentemente a trajetória do país nos próximos 12 meses. A primeira notícia aqui que eu gostaria de trazer para vocês é que no mês de junho, então a gente está aqui no meados do mês de julho, no mês de junho o turismo, de uma forma geral, os visitantes estrangeiros, eles caíram 99,9%, né? Ou seja, não existem visitantes estrangeiros praticamente no Japão. A gente já sabia disso, os números de maio e o número de abril foram exatamente na mesma grandeza. O Japão ele ainda está fechado para mais de 100 países, tá? E provavelmente essas restrições vão perdurar por um certo tempo, né? Existe sim perspectiva, como vocês já souberam em vídeos anteriores, de flexibilização para alguns países asiáticos, que ainda não ocorreu. Mas, de uma forma geral, os visitantes estrangeiros não estão entrando no Japão. Isso é uma grande preocupação. E ainda, digamos assim, aos estrangeiros, as pessoas que estão entrando no Japão, se a gente está sendo submetido a uma política de testagem do coronavírus e, além disso, 14 dias de quarentena, independentemente se você tem coronavírus ou não, tá? Então é muito complicado, né? Você fazer o turismo, digamos aí, 3, 4 semanas e você tem que ficar 2 semanas em quarentena sem poder pegar o transporte público, sem poder sair do hotel. Entende? É muito difícil isso, de fato, ser viável, né? E, inclusive, ainda não existe uma data, né, para que isso seja alterado. A segunda notícia que saiu foi que a produção, na verdade, a venda de automóveis, ela caiu 23%
agora no fechamento do mês de junho, né? Esse número é um pouco melhor do que o número de maio, que fechou uma queda de 33%, ou seja, um terço de queda, né, da venda de veículos, mas essa queda de junho é um pouco assustadora, né? Por quê? Porque a gente está falando das vendas ainda do ponto de vista regional, né? Quando a gente fala do ponto de vista global, principalmente nos Estados Unidos, os países que importam os carros japoneses, a situação ainda é pior, né? O que faz corroborar para a gente a hipótese que de fato a situação ela não vai bem, né? Então, para todos os nossos amigos que trabalham na indústria automotiva, seja na montadora, na produtora de peças, na produtora de peças para veículos usados e tudo mais, fiquem de olho, porque é um mercado que está extremamente ameaçado, tá? Isso a gente já vem falando aqui nos últimos vídeos. A terceira informação aqui é que a fábrica da Mitsuba, não sei se vocês conhecem a Mitsuba, mas é uma fábrica de autopeças, está fechando 2 fábricas, tá? Então, para muita gente que tem dito, nossa, mas aqui tá normal, tô fazendo zangueô, tá voltando ao normal a situação. Bom, pode até ser que seja verdade. Quando eu digo, inclusive, que a gente tem uma deteriorização, né, da questão do emprego, da produção, isso não é válido para todas as indústrias, para todas as fábricas, para todos os funcionários, tá? Existem sim fábricas, tipos de montadora, situações que de fato têm menos impacto. Mas é importante ressaltar que, ao todo, sim, nós temos fábricas que estão fechando e, de fato, produções que estão caindo. E por isso que alguns dos nossos colegas têm reportado queda, tá? Inclusive, se você estiver assistindo o vídeo e estiver passando por alguma dificuldade, queda de horas, queda de turnos, já comenta aqui embaixo para que as pessoas entendam a cidade onde você mora e o que está acontecendo, para que todo mundo entenda exatamente o que tem acontecido, ok? Vamos trazer uma outra notícia aqui, que foi um depoimento do presidente da Toyota. Pois é, o presidente da Toyota se manifestou e diz que essa crise de 2020 é uma crise pior do que a crise em função lá que aconteceu em 2008 e 2009, tá? Em questão lá da queda do subprime nos Estados Unidos. Então, de fato, é um momento aí para se preocupar muito, né? Porque se o presidente da Toyota vem publicamente dizendo que a crise é pior do que a crise de 2009, o que a gente pode esperar do desemprego? O que a gente pode esperar do crescimento econômico? O que a gente pode esperar do consumo de uma forma geral? Melhor do que em 2009? Difícil, tá? Então é um ponto aí que de fato vai ajudar a gente a entender um pouco dos próximos 12 meses do Japão. Além disso, já existem previsões que nos próximos 12 meses a economia vai retrair de 4,5% a 5,7%. Isso já são fontes oficiais, tá? A gente tirou essa informação do Isto é Dinheiro, tá? Economistas já estão trazendo essas informações. E a Isto é Dinheiro é um site de notícias que tem relação com a economia. Só que essa projeção não foi feita por eles, foi feita por economistas de fora do Brasil, tá? Então, de fato, a situação é bastante preocupante, né? Outra situação que reforça que estamos vivendo uma crise no Japão é que a Toyota está dando descontos para os veículos novos de 50 mil a 100 mil ienes, tá? Traduzindo para o real, aqui só para facilitar, de 2.500 a 5 mil reais de desconto dos valores da tabela que eram comercializados antes dessa epidemia. Tá? Então, não dá para dizer assim, ainda com desconto está se vendendo menos carros. É um sinal muito claro de retração econômica, é um sinal muito claro de queda do consumo. Tá? Se isso para vocês não é um sinal claro, realmente é difícil entender o que seria. Tá? A situação, de fato, ela é complicada. Tá? Outro sinal também que está fazendo com que os bancos, de alguma forma, reajam e tentem continuar incentivando a economia para ela não cair, é que para as pequenas e médias empresas, os bancos têm ofertado empréstimos a 0% de juros anuais, ou seja, dinheiro de graça. Por quê? Porque, de fato, existe uma necessidade de manter os empregos, de fazer com que a economia continue girando. E para que isso possa acontecer, precisa-se continuar com a atividade econômica. Então, as empresas não podem fechar. Tá? E infelizmente, mensalmente, tem se fechado mais de 100 empresas por mês no Japão. Só que, e principalmente relacionado no setor aí de turismo e os restaurantes.
Mas, para que se evite que empresas ainda maiores vão à falência, os bancos têm feito empréstimos praticamente a preço zero, né, para ver se de fato a economia se mantém. Então, todas as notícias que a gente conseguiu relacionar, digamos aí, nos últimos dias, não tem uma notícia boa, né? Então, para você que, digamos que quer olhar somente para o lado otimista, eu não recomendo muito esses conteúdos, porque não é um conteúdo otimista, é um conteúdo que mostra a realidade como ela é. E a realidade nesse momento não é favorável, tá? Quando for favorável, quando o Japão estiver crescendo, tiver de fato produzindo muito e tudo mais, a gente vai noticiar isso também. Mas não é o momento atual, tá? Então por isso que a gente tem que falar do lado um pouco mais obscuro da questão da economia do Japão. E aí, então, falando justamente da segunda parte do vídeo, que é a parte da projeção do que pode acontecer nos próximos 12 meses, bom, estejam preparados, porque infelizmente as notícias não são boas, tá? E eu sinto em dizer isso porque nós temos, obviamente, muitos colegas morando no Japão, mas existem muitos sonhos de brasileiros, descendentes ou não, de virem ao Japão. Talvez o ano de 2020 e 2021 não sejam os melhores anos para isso. Mas vamos lá, vamos entender no detalhe o que está acontecendo e quais são as projeções que nós conseguimos extrair aí de informações do mercado, tá? Primeiro com relação à parte do turismo, tá? O turismo realmente ele vai ser o setor mais impactado, sem sombra de dúvidas, tá? Se a queda desse mercado está acima de 90% em maio, junho, em julho, agosto vai ser igual, provavelmente até daqui a 12 meses, com essa questão de vai e vem das ondas do Covid, provavelmente a gente vai enfrentar uma queda aí de 70% a 80% no mínimo, tá? Isso significaria que a empregabilidade desse setor está completamente ameaçada, né? Eu não diria que 70% a 80% dos empregos, mas eu estimaria que pelo menos 50% dos empregos nesse setor está totalmente ameaçado, tá? Então, fique de olho se você trabalha no setor relacionado com essa parte de turismo, tá? Ainda que em companhias aéreas. A quantidade de pessoas que pode perder o emprego no Japão em função disso pode chegar a 2 milhões, somente no setor de turismo, que emprega hoje cerca de 4 milhões de pessoas, tá? Então é uma notícia muito complicada, tá? Mas é importante que se você esteja trabalhando nesse setor, que você consiga de alguma forma se mobilizar para poder trabalhar e evitar que você seja impactado por isso, tá? Segunda parte relacionada à questão do mercado automotivo, tá? Com essa queda aí de cerca de 25% em junho e queda de 33% em maio, a gente tem aí de fato uma preocupação com relação a esse mercado. E até em função da retração das exportações de carros para fora do Japão, então existe uma preocupação de que esse mercado caia de 20% a 25% nos próximos 12 meses. Pode ser que isso seja temporário, pode ser que seja temporário, mas existe sim uma perspectiva de queda, tá? Além de tudo, né, existe a questão do novo normal, que ele altera os hábitos de consumo. Então, para quem não sabe, as pessoas estão trabalhando mais de casa, e com esse trabalho mais de casa, a locomoção ela passa a ser mais facultativa. E com a locomoção mais facultativa, o consumo de petróleo, combustível, gasolina e mesmo dos veículos, ele acaba caindo, tá? Porque a pessoa não precisa mais do ponto A para o ponto B. Então ela vai começar a revisar, inclusive, as suas práticas em termos de transportes. Então isso também contribui para a queda de uma forma geral. Quando a gente fala do PIB ou da atividade econômica, a perspectiva, eu acredito aqui, que seja algo em torno de queda de 5% a 7%. Tá? Talvez a queda, inclusive, possa ultrapassar esse 7%, mas a gente ainda não sabe. É uma queda muito significativa, tá? Para um país que já não vinha crescendo muito, na verdade que vinha até enfrentando anos de decrescimento, tá? Uma queda de 2 dígitos, eu acho que ainda é impensável, mas uma economia retrair 5% a 7% em um ano apenas é uma queda muito expressiva, tá? Assim, acho que nem o mais pessimista imaginaria que o Japão conseguiria retrair tanto em um ano, né? Não que outros países não vão retrair. O Brasil é um exemplo que vai retrair também nessa ordem de grandeza ou mais, né? Mas o Japão, supostamente, até pela importância
global e por ser uma das maiores economias do mundo, e protagonizar a posição entre as 5 maiores economias do mundo durante muitos anos, é realmente bastante surpresa que isso aconteça. Mas infelizmente não é novidade, né? Até porque as economias, de uma forma geral, elas estão todas amarradas umas com as outras. A taxa de desemprego, ela saiu as informações de maio lá que a taxa de desemprego foi para 2,9%, né, sendo que em algum momento ela esteve em 2,3%. Até usando um pouco das palavras do presidente da Toyota, se essa crise é pior do que a crise de 2008, 2009, e a taxa de desemprego na época atingiu 5,5%, essa taxa de 2,9%, ela vai subir bastante, né? Até pela queda da empregabilidade do setor de turismo e automotivo. A minha expectativa, até usando informações que foram utilizadas por economistas, é que o desemprego venha assim ultrapassar a barreira dos 4% e chegar até 5%. Tá? É uma taxa de desemprego que praticamente dobra o desemprego no Japão antes dessa epidemia. É muito complicado, mas para quem ainda não sabe, o emprego, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a 14,3% há 2 meses atrás. No mês de junho, se não me engano, fechou em 13,3%, tá? Sendo que os Estados Unidos saiu do patamar de 4%. Então, o Japão ainda, se ficar com 4% de desemprego, não tem nem comparação com os Estados Unidos, né? São países que têm uma relação muito próxima, né? Então, o Japão ele tem segurado com unhas e dentes o desemprego. E talvez consiga fazer isso até o final dessa epidemia. Vamos torcer para que tudo dê certo. E, por fim, um assunto relacionado também com economia mas e aí, como que isso impacta os nossos contemporâneos, conterrâneos, a questão aí dos brasileiros que moram no Brasil, né? Que tem interesse de morar no Japão, ir a trabalho e tudo mais. Bom, gente, como vocês já sabem, os processos foram todos devolvidos, né? Ou estão em vias de devolução. Existe sim uma perspectiva de abertura, né, da questão da reemissão dos novos certificados de elegibilidade, da recepção para novos casos de visto e tudo mais, mas todos os vistos de trabalho, por exemplo, que são os mais comuns, estão condicionados à questão do emprego. Com essa taxa de desemprego, principalmente no setor automotivo, vai cair bastante a demanda por mão de obra estrangeira. Né? Então, ainda a mão de obra que está indo de países que estão trazendo mão de obra mais barata, como é o caso do Vietnã. Então, a gente consegue entender que a situação é ruim, né? E que a entrada de brasileiros no Japão vai ser bem menor do que se imaginava antes da epidemia. Né? Então, de fato, toda essa conjuntura econômica, nesse exato momento, está apontando para uma situação ruim, tá? Então, as informações que eu estou trazendo para vocês aqui, embora não reflitam a realidade, são informações que não são nem pessimistas, eu acho, que são bem realistas e que refletem o momento que a gente está vivendo. Então, preparem os cintos, apertem os cintos de uma forma geral para momentos difíceis, principalmente aos que moram no Japão, tá? Nós vamos passar por momentos de turbulência, que está só começando, digamos assim. A tendência é que toda essa questão de Covid vá, digamos aí, até o final de 2021, né, com esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então é preciso afivelar os cintos e fazer algo que eu sempre recomendo e vou continuar recomendando em todos os nossos vídeos. Qualifiquem-se. A qualificação é a chave do sucesso. A qualificação é o diferencial que vocês vão ter para conseguirem, inclusive, empregos melhores, para vocês saírem, por exemplo, de fábricas e trabalharem em serviços de uma forma geral. Tá? Qualifiquem-se e estudem Nihongo. Utilizem o tempo para estudar o Nihongo. Utilizem o tempo para aperfeiçoarem questões técnicas. Utilizem o tempo para estudarem, eventualmente para estudar, fazer uma pós-graduação, algum curso à distância, que é totalmente possível. E detalhe, nos dias de hoje é possível até mesmo fazer estudos online. Ainda no ensino à distância com universidades no Brasil. Por quê? Porque as aulas são gravadas e não são necessariamente ao vivo, tá? Então, fique aberto e fique atento ao mundo de oportunidades que existe de uma forma geral, para que você não perca as oportunidades, não fique parado enquanto essa crise ela continua se alastrando, tá?
tá? Então essas são as dicas que nós do canal hoje conseguimos trazer para vocês. Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com a comunidade, principalmente com as pessoas que precisam saber que de fato a situação no Japão não é favorável, mas com essas dicas a gente vai conseguir tirar de fato o melhor substrato dessa grande situação, tá? A gente vai ficando por hoje nesse vídeo.